Meus amigos, nós temos redes internacionais suficientes no Brasil ou ainda cabe mais? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube, Food Service com Sérgio Molinari. É uma satisfação ter você aqui novamente e queria aproveitar para pedir uma gentileza. Se inscreva no canal. A gente vai ter ao longo de 2020 vídeos todos os meses, alguns vídeos por mês, e até para assegurar que você sabe de todos eles, que você tem a notificação deles, se inscreva aqui no canal. Isso também ajuda a tornar cada vez mais viável compartilhar conhecimento com vocês. E a gente vai falar aqui então sobre redes. Então, eu queria só chamar a atenção de você para o seguinte: a gente faz anualmente na Food Consulting, a gente faz um estudo chamado Mapeamento de Redes de Food Service. Esse mapeamento, ele consegue identificar mais de 600 redes com 5 lojas ou mais no Brasil, e é a principal ferramenta que vários dos nossos clientes utilizam para entender a segmentação de mercado, para entender quem é quem, que segmentos estão se destacando mais. Então, como a gente vai falar de rede, eu queria chamar a tua atenção e dizer: esse estudo está disponível a partir do final desse mês e a gente vai tratar dos highlights dele num vídeo no próximo mês, que você também vai ser notificado através da tua inscrição aqui. Mas, voltando à provocação que a gente fez sobre redes internacionais no Brasil, a ideia aqui é a gente compartilhar um pouco de informação e uma análise sobre as redes que existem e, mais importante, se existe um cenário de novos caras entrantes, novos players, novas redes internacionais entrantes aqui no Brasil. Para começar, só uma nota metodológica. A gente está se utilizando aqui para esse pensamento, junto com vocês, de duas fontes. Uma que é a QSR Magazine, que é uma das principais publicações ligadas particularmente ao fast food nos Estados Unidos, e a outra que é o Food Service Database Company, que é uma das empresas que mais gera e administra informações sobre o mercado de food service também nos Estados Unidos. E aí, por que Estados Unidos? Especialmente porque ele é o maior mercado do mundo, ele é o mercado mais maduro do mundo e provavelmente o mercado mais complexo do mundo do food service. E, paralelamente, também porque é o mercado que mais origina redes que vêm de fora para atuar aqui no Brasil. Então, basicamente, a gente vai se basear nessas duas principais fontes, onde a gente acabou criando os rankings para fazer as análises para vocês. Mas vamos lá. A gente vai tratar aqui basicamente de 3 temas, para que não sejam só curiosidades. Então a gente vai falar um pouco sobre a segmentação que a gente enxerga através desse ranking. A gente vai enxergar o que caracteriza ou algum traço em comum das redes que já vieram para o Brasil, e a gente vai tentar fazer um exercício de o que é mais provável como cenário futuro de quem ainda deva vir para o Brasil. Então, primeiro ponto, falando sobre segmentação. Quando a gente olha o que é esse mercado de redes dentro do food service e quais são os principais grupos de empresas que compõem esses rankings, a gente basicamente enxerga fast food, que é talvez o modelo mais familiar para nós. A gente enxerga o casual dining, que é dos 3 segmentos que a gente enxergou, é o mais sofisticado, um pouco mais elaborado, e no meio, entre o fast food e o casual dining, um segmento chamado fast casual. Mas a gente não vai discorrer sobre esses 3 segmentos agora. No próximo mês, certamente, a gente vai ter um vídeo especificamente para falar sobre segmentação de mercado, sobre esses 3 segmentos modernos do food service. Então, já fica até a expectativa, o lembrete, mês que vem a gente fala sobre esses 3 segmentos. Então, o primeiro ponto a gente está falando disso: fast casual, fast food e casual dining. São esses 3 segmentos. O que a gente fez em relação a esses rankings? A gente a gente extraiu quais são os 30 maiores players em cada um desses 3 segmentos do food service americano e procurou analisar o seguinte: quem desses 90 players, quem entre essas 90 redes americanas, 30 em cada segmento, já vieram para o Brasil. E aí a gente pode tirar algumas conclusões numéricas que depois vão levar a gente para as análises, que são mais ou menos as seguintes. Primeiro, das 90 principais redes, ou maiores redes americanas, somente 22 vieram até hoje para o Brasil. Ou seja, a gente está falando aí que algo como 1/4 apenas dos players
americanos já vieram e ou estão ainda no Brasil. Dos 22 que já vieram para o Brasil, 18 permanecem no Brasil, ou seja, vieram para o Brasil 22, mas 4 não ficaram no jogo, já tiraram o time de campo. Dessas 22, ou seja, as que vieram e ficaram ou não, 14 delas estão entre as maiores empresas em cada segmento. Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui é que os maiores players são aqueles que provavelmente mais se internacionalizam. Tá? E aí, das 18 redes que atuam aqui no Brasil hoje, 12 são de fast food, 5 são de casual dining, que é aquele segmento um pouco mais elaborado, e só uma é de fast casual. Repetindo, 12 fast foods, 5 redes de casual dining e só uma de fast casual. Já fica a dica, a gente amarra isso no final. Agora a sugestão da gente é o seguinte, a gente tem 2 imagens só para fixar um pouco isso que a gente falou acima. Então, se você quiser pausar na imagem até para registrar visualmente o que a gente falou, a primeira imagem fala sobre essa segmentação, então as redes, o total de redes que já vieram para o Brasil segmentados nesse campo de fast casual, fast food e casual dining. Segunda imagem, você vai ver quem são os 30 maiores players em cada segmento nos Estados Unidos, e a gente marcou em verde quais são as redes que já vieram para o Brasil. Então o mapa de quem já veio e o mapa de quem ainda não veio está nessa segunda imagem. Bom, a partir dessas informações que a gente discutiu, dessas imagens que você acabou de ver, a gente tira algumas conclusões principais. Primeiro, a gente até já comentou, são os maiores de cada segmento que acabam indo para um processo de internacionalização, e no caso, internacionalização para o Brasil, no caso da nossa análise, e em boa parte isso deve se dever ao fato de que num determinado momento do processo de crescimento, as taxas de crescimento de um mercado maduro como o americano já não são mais o suficiente para suprir a demanda de crescimento dessas redes grandes. Então, um dos pontos os maiores são os caras que se internacionalizam mais e primeiro. Segundo, quando a gente olha o fast food, para tentar extrair alguma noção de oportunidade ou de futuro, o que a gente percebe é fast food de sanduíche e de hambúrguer, fast food de frango e fast food de sorvetes e shakes, ainda tem alguns players que a gente entende que tem potencial, que tem característica de internacionalização. Então, a gente não vê como improvável que a gente ainda tenha redes de fast food entre as top 30 dos Estados Unidos que possam vir para cá. No caso do casual dining, a gente vê um quadro um pouco diferente. Primeiro que ele é um segmento que ele sofre um processo de declínio nos Estados Unidos, especialmente declínio de tráfego, né? E o que a gente percebe é que, olhando essa questão do declínio, olhando o perfil das redes que ainda não vieram para o Brasil e o perfil das que já vieram, a gente entende que seja o segmento em que a gente tem a menor perspectiva de chegada de novas redes no Brasil. E, no extremo oposto, o fast casual. Essas redes que estão entre o fast food e o casual dining, que a gente vai discorrer no mês que vem sobre isso. Entre essas redes, a gente tem apenas um player que já veio para o Brasil. É um segmento ainda ascendente fora do Brasil, e o que a gente estima é que esse seja o segmento onde a gente tem a maior perspectiva de ter entrantes aqui no Brasil. Vale ainda comentar outros 2 pontos para fechar esse quadro de perspectivas. Muito do crescimento e do desenvolvimento de redes fora do Brasil, particularmente nos Estados Unidos, tem a ver com um movimento, com uma tendência de culinárias étnicas. E quando a gente olha o estágio do Brasil comparado ao estágio brasileiro, a gente ainda está alguns passos atrás. Segmentação e subsegmentação influenciado por culinária étnica ainda é mais rudimentar no Brasil comparado aos Estados Unidos. Mas esse é um processo em transformação muito acelerada, de pouco tempo para cá, e que deve ser uma tendência para os próximos anos. Então, isso deve viabilizar a aproximação de algumas redes que ainda não vieram, provavelmente de fast casual, no campo de culinária étnica. E o último ponto é um ponto que tem a ver com ambiente da economia, ambiente de negócios. O Brasil de 2020, 2021 e 2022
é um país muito provavelmente mais atrativo e mais viável para a chegada de novos investimentos e para a chegada de novas iniciativas do que foi do período de 2015 até 2018 e 2019. Então, também o ambiente de atração de investimentos para cá é muito mais favorável. E dentro dessa perspectiva de que entre as redes de fast casual, que a gente tem as principais redes ainda por vir ao Brasil, só para citar meia dúzia de nomes. A gente está falando de gente como Panera Bread, como Chipotle, como Panda, como The Cheesecake Factory, como Five Guys ou como Jimmy John's. Então, esse é o quadro que a gente vê tanto do ponto de vista de análise de qual é a situação atual, mas também de que perspectivas a gente tem em relação às redes. Espero que essa informação tenha utilidade para você, que essa análise de perspectiva também. E volto a dizer, a gente conta aqui com a tua inscrição, a curtição sua nesse nosso vídeo. E lembrando o seguinte, eu busco responder todas as mensagens que são colocadas nesse canal. Então, não deixe de comentar ou de sugerir. Eu prometo que eu respondo isso bastante em breve para a gente tornar o canal ainda mais dinâmico e mais útil para todo mundo. Muito obrigado.